Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Então, nossa aula de hoje será de português, sujeito. E aí vocês vão me perguntar, tia, sujeito outra vez, tia? Então, a tia já falou para vocês que determinadas matérias a gente estuda no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano. E algumas matérias, como sujeito, a gente está iniciando agora no quinto e vocês verão no sexto, no sétimo e assim por diante. E por isso que é bom a gente entender bem, porque uma vez não entendido, a gente carrega isso por bastante tempo, né? E as dificuldades só aumentam. Então, sujeito. O que é o sujeito? É o ser sobre o qual se faz uma declaração. Sujeito é o qual a gente fala alguma coisa, a gente conta alguma coisa. Vamos para um exemplo? Nicolas é um bom aluno. Quem é um bom aluno? Nicolas. João Pedro é um aluno tranquilo. Quem é um aluno tranquilo? João Pedro. Pedro Henrique é um aluno tímido. Quem é tímido? Pedro Henrique. David é um aluno atencioso. Quem é atencioso? David. Zion é um aluno muito divertido. Quem é divertido? Zion. Então, todas essas perguntas eu fiz para descobrir o sujeito, identificar o sujeito daquelas orações, né, a qual eu falei. Então, o sujeito é o ser do qual a gente faz alguma declaração. Para encontrar o sujeito, fazemos as perguntas ao verbo, o que ou quem, como eu fiz anteriormente para descobrir o sujeito. Quais foram os sujeitos que eu descobri? Nicolas, João Pedro, Zion, David, tô esquecendo, quem? David, Zion, Pedro Henrique, João Pedro e Nicolas. Gabriel é um aluno muito quieto, muito. Quem é quieto? Gabriel. Quem é quieto? Gabriel. Então, quais são as perguntas que a gente faz para encontrar o sujeito? O que e quem? Nós já estudamos alguns tipos de sujeito. Simples, que só tem um núcleo, como foi esses casos que a tia já relembrou aí com vocês. Composto, que vocês erraram na hora de fazer a atividade. Composto. Tia Verônica e tia Edilane são professoras do quinto ano. Quais são as professoras do quinto ano? Tia Verônica e tia Edilane. Sujeito composto, 2 núcleos. Desinencial, a gente pode identificar por meio do contexto. E indeterminado, a gente não consegue determinar nem por meio do verbo, nem pelo contexto, não tem como identificar. E agora a gente vai passar para a oração sem sujeito. E aí a gente tem que ficar atento a algumas regras para não confundir. Existem alguns contextos em que a oração não apresenta sujeito. Trata-se de uma oração com sujeito inexistente. A gente não tem sujeito nessas orações. E existem regras. Vamos a elas? Nesses casos, não há como atribuir a ação da oração a nenhum ser. Os verbos são considerados impessoais. Então, a gente vai conseguir identificar o sujeito, a oração sem sujeito, através dos verbos, porque eles são impessoais. Ou seja, não tem ligação com nenhuma pessoa. Então, a gente vai conseguir identificar através do verbo. As principais situações de oração sem sujeito acontecem com esses verbos. Choveu, anoiteceu. Por que com esses verbos? Porque indicam um fenômeno da natureza. Choveu forte durante a partida de futebol. Choveu, é um fenômeno da natureza. Anoiteceu cedo demais em alguns lugares.
anoiteceu, também é um fenômeno da natureza. Então, os verbos choveu e anoiteceu indicam fenômenos da natureza e, portanto, essas orações são orações sem sujeito. Com o verbo haver no sentido de existir, quando a gente consegue substituir o verbo haver no sentido de existir. Havia muitas pessoas no hotel. Existia muitas pessoas, trocar o haver por existir. Não há motivos para se apavorar. Não existe motivo para se apavorar. Então, quando a gente consegue trocar o verbo haver por existir, também uma oração sem sujeito. Observação. O verbo haver, usado no sentido de existir, deve sempre estar no singular. Tá vendo? Não é haviam, não é existiam, e sim haver, existir no singular. Verbos fazer, haver e ir, quando indicam passado, tempo passado. Faz 3 meses que eu voltei a trabalhar. Faz, indicando o tempo passado. Eu viajo para esse lugar há 5 anos. Olha quanto tempo, há 5 anos, indicando o passado. Já vai para 2 anos que não viajam. Então, indicando o tempo passado. Verbos fazer, faz, haver, a e ir. Aqui o verbo, o vai, verbo ir, indicando tempo passado. Verbo ser, quando indica tempo. Era noite quando o marido chegou. Tempo, hora, era tarde quando o marido chegou. Noite, era, indicando tempo. São 16 horas agora, indicando tempo. São 16 horas. Atenção, o verbo ser, quando indica tempo, varia de acordo com o número que o acompanha. Diferente, né, do exemplo passado, do verbo haver, ele tem que estar no singular. O verbo ser, quando indica tempo, não precisa estar somente no singular. Ele vai concordar com o restante da oração. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido. É muito difícil a tia ficar aqui falando para uma tela sem saber das dificuldades de vocês em casa. Eu percebi na aula anterior, né, de sujeito, que vocês confundiram um pouco o sujeito composto, né? E eu já tentei esclarecer no privado para as pessoas que eu percebi que tiveram dúvida. E não deixem de perguntar, porque como a tia falou no início do vídeo, essa matéria, vocês vão carregar para o 6º ano, 7º, assim por diante, né? E se ficar uma dúvida não esclarecida agora, lá na frente vai ficar mais difícil de conseguir, não é impossível, mas fica mais difícil de conseguir esclarecer, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem, eu vou aguardar, e eu gosto sim do retorno de vocês para eu saber como que vocês estão conseguindo fazer, tá ok? Até a próxima então, beijo!